CBN Belo Horizonte. Apresentação: Guilherme Ibrahim e Shirley Souza. Agora 10h07. Nesse Dia Internacional da Mulher, o CBN Belo Horizonte trata da participação feminina na política. Estudo estatístico de gênero e indicadores sociais das mulheres no Brasil, divulgado ontem pelo IBGE, mostra que no Brasil há ainda uma participação feminina reduzida nos cargos ministeriais. Em 13 de dezembro do ano passado, dos 28 cargos de ministro, apenas 2 eram ocupados por mulheres na gestão do presidente Michel Temer. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, dos 41 vereadores, apenas 4 são mulheres. Na Assembleia Legislativa, dos 77 deputados, são 6 do sexo feminino. E a gente abrindo espaço nesse Dia da Mulher para trazer exatamente a perspectiva de quem rompeu essa barreira e conseguiu acessar os espaços de discussão do Poder Legislativo. Trazendo aqui 2 parlamentares atualmente eleitas. A vereadora Áurea Carolina, eleita para essa legislatura, vereadora pelo PSOL. Muito bom dia, vereadora, como vai? Bom dia, Guilherme, tudo ótimo. Muito prazer de participar com vocês. Obrigado por atender o nosso convite. Também está aqui conosco, nos estúdios da CBN, a deputada pelo PROS, a deputada estadual Rosângela Reis. Deputada, também muitíssimo obrigado pela presença aqui na CBN. Bom dia, Guilherme, bom dia, Shirley, bom dia a todos os ouvintes do programa CBN BH. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês no Dia Internacional das Mulheres. Pois é. Deputada, Dia da Mulher, e a gente pensar nessa representação, é o ano inteiro, como para o Dia da Mulher. Mas a gente aproveita essa data para levar a reflexão mesmo dessa participação, em especial, já que a gente estava em ano eleitoral, para falar dessa participação. No seu caso, quais as dificuldades? Por que temos tão poucas mulheres ainda nos representando no Legislativo em especial? Shirley, nós temos grandes dificuldades. Eu rompi uma barreira realmente, fui eleita vereadora no município de Ipatinga, onde tem 270 mil habitantes por 2 vezes, a mais votada na cidade, e 3 vezes como deputada estadual represento o estado de Minas Gerais. E o desafio é enorme. Uma das dificuldades que nós temos é a questão financeira, de poder fazer as campanhas. Essa é uma dificuldade, onde os partidos ainda não se dispõem a contribuir, a colaborar. E uma outra dificuldade é o tempo nosso, que nós exercemos, além de estarmos trabalhando na casa, exercemos outras atividades no trabalho, nós temos ainda que fazer uma extensa campanha. E esse tempo, nós sabemos que é difícil, porque numa dimensão onde o estado tem 853 municípios, nós temos que também, além de cuidar da família, nós temos que fazer as campanhas eleitorais. Vereadora Áurea Carolina, a deputada citou aqui aspectos ligados à estrutura partidária. Na sua avaliação, eles também, e há outros aspectos que pesam nessa ausência de ocupação de espaço de mulheres, como maioria que são no país, dentro do Poder Legislativo? Sem dúvida, isso que a deputada Rosângela traz está na estrutura de como as oportunidades de participação política das mulheres são dificultadas, né? Por não ter recurso, por não ter investimento, por não ter uma aposta dos partidos, sobretudo. Mas tem a ver com uma cultura machista profundamente enraizada na sociedade brasileira, que traz essa sobrecarga de trabalho no cuidado da vida doméstica, da vida familiar, como a Rosângela bem apresentou, né? Isso tem a ver com a expectativa que se tem ainda de que as mulheres é que são as verdadeiras responsáveis pelo cuidado de crianças, pelo cuidado de pessoas idosas, pessoas doentes, quando na realidade o que nós defendemos é a corresponsabilização no compartilhamento desses cuidados, para que mulheres e homens possam assumir essas tarefas e ter também o tempo necessário para se desenvolverem plenamente em todos os outros aspectos da vida. A gente está vivendo um momento de avanço do conservadorismo no nosso país, e esse conservadorismo é muito pautado no machismo e no racismo também. Quando a gente defende a necessidade de se discutir a questão de gênero
como que a violência machista, a cultura do estupro, a desigualdade no mundo do trabalho, entre outras violências que nós mulheres sofremos. No espaço escolar, por exemplo, vem uma reação conservadora, fundamentalista, dizendo que a gente está querendo implantar ideologia de gênero nas escolas, o que é um equívoco, tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista político, né? A luta por igualdade de gênero é uma luta para que todas as pessoas avancem e para que nós sejamos mais livres, para que homens e mulheres convivam de forma saudável e respeitosa. É isso que a gente busca, né? Vereadora, a gente está falando inclusive dessa dificuldade mesmo em conquistar esse espaço, e dentro da política, um primeiro desafio é esse espaço para conseguir se eleger. Mas uma vez eleita e dentro do legislativo, no seu caso da Câmara Municipal, você encontrou alguma barreira, encontrou também esse machismo, isso persiste também entre os vereadores? Sim, Shirley, a barreira que a gente rompe para chegar até a condição de ser eleita permanece depois também para a gente exercer os nossos mandatos. Porque a figura de uma mulher no espaço público geralmente é muito desqualificada. Nós somos atacadas por nossos atributos e o nosso comportamento. E essa prática costuma ser muito naturalizada também. Então, entre os colegas na Câmara Municipal, eu já passei por situações constrangedoras de ter que ouvir piadas machistas e sexistas. Já cheguei a fazer falas em plenário, chamando a atenção dos colegas para que prestem atenção sobre esse comportamento que é muitas vezes repetido como inofensivo, né? E desde as piadinhas até falas mais agressivas mesmo, querendo impedir que nós mulheres nos manifestemos e tenhamos esse direito de estar ali politicamente em condição de igual para igual, como qualquer outra pessoa, né? Para quebrar isso, a gente precisa mesmo discutir não só as instituições, mas esse processo cultural que é mais sutil, mais enraizado e mais difícil de quebrar. Deputada, dentro da Assembleia Legislativa, a senhora também ocupou espaços em Câmara Municipal lá em Ipatinga. Existe de fato ainda esse tipo de situação relatada pela vereadora, do ponto de vista de dizer, não, gente, mas vamos escolher, por exemplo, uma deputada para figurar na mesa diretora, vamos escolher uma mulher para a comissão, mas de repente ela não está num dia bom, fazendo aquele tipo de piada que a gente recorrentemente consegue ver. Isso ainda persiste na política, nos espaços que a senhora, por exemplo, ocupa? Olha, Guilherme, esse espaço, ele é altamente concorrido, é competitivo. E é um espaço onde existem essa formação de bancadas, de disputas mesmo. E na hora que você está num grupo e se compõe a uma bancada, você acaba sendo a minoria. E sendo a minoria, você acaba sendo voto vencido. Isso é uma realidade que nós enfrentamos. E nós percebemos que, na medida que você está no meio, no conjunto, você acaba sendo olhada de forma diferente, embora não se manifestem. Eu já tive discriminações quando eu estava vereadora em Ipatinga, de pessoas, não por parte dos parlamentares, de poderem falar que eu deveria estar na cozinha e lavando roupa no tanque. Então, são situações que é uma cultura mesmo, arraigada na sociedade, e que nós, mulheres, temos trabalhado muito para buscar esses avanços e essa ocupação nos espaços de poder, não é só na política, mas em todos os espaços da sociedade. A mulher já tem demonstrado a sua competência, aqui veio, mas ainda tem dificuldades em todos os espaços. No trabalho, nós recebemos 30% a menos, exercendo a mesma função do homem. E nós temos, assim, a mulher negra no mercado de trabalho, ela tem mais dificuldades do que as mulheres brancas. Nós temos um número muito maior de mulheres negras desempregadas hoje, né? Então, são dificuldades que nós temos de uma sociedade que é um momento, sim, como a Shirley disse, de reflexão, mas é um momento de nós buscarmos forças para que nós possamos trabalhar
né, e buscar melhor essa igualdade entre homens e mulheres. Na Assembleia Legislativa foi criada a Comissão Extraordinária das Mulheres. Eu estive à frente no período de 2015, 2017. Foram discutidos vários temas e a intenção foi essa mesmo, dessa instituição, da Comissão Extraordinária, e para discutir todos os temas voltados à mulher. Nós tivemos em várias cidades no estado de Minas Gerais, fizemos reuniões, audiências públicas, para levar também às mulheres do interior a capacitação, a busca do empoderamento e que elas possam também ser candidatas, mas serem candidatas de fato, porque a lei de cota que foi instituída em 2009, exigindo no mínimo 30% e no máximo 70% para um dos sexos, nós sabemos que nós ainda não alcançamos em condições de sucesso e de efetividade dessas mulheres. São usadas nos partidos políticos para que elas possam fazer uma composição de chapa e que, na verdade, acabam não tendo a votação que é necessário. Eu queria tocar nesse ponto, deputada. A senhora falou dessa estrutura partidária, a gente tocou isso no começo aqui da nossa conversa. O que é que acontece, então, dentro de um partido? A mulher chega para compor uma determinada legenda e diz que quer ter uma candidatura. Você tem lá os espaços específicos para as mulheres dentro dessa política necessária e feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Dentro do partido disse o quê? Não vamos colocar ela não, porque ela não tem lá muita chance. Mulher. O que é que se ouve no momento de fazer isso? E a senhora falou também de uma questão de recursos. Como é que é essa divisão? É o presidente do partido que diz o seguinte: não, gente, não vamos dar certo valor X não, porque essa candidatura aí não vai para frente. Como é que é isso na prática, deputada? Olha, Guilherme, hoje nós não conseguimos preencher o mínimo exigido em lei, que é 30% da exigência legal. Nós não conseguimos. As mulheres hoje nos partidos, elas são buscadas para serem usadas como laranjas para que possa se candidatar. Ou seja, candidaturas que não existem, são pessoas que não têm representatividade, que são simplesmente chamadas por um partido para colocar lá e dizer assim, você vai lá e finge que é candidato. É isso, deputado? Exatamente. Elas vão como forma de contribuir com o nome. Mas a nossa orientação enquanto parlamentar é que as mulheres não aceitem isso, que elas se disponham sim a colocar o seu nome, mas negociem enquanto recursos para que elas tenham estruturas para saírem candidatas de fato e buscarem concorrer em condições de igualdade. Então esse é o ponto que eu estou lutando, fazendo as palestras no interior, nas comunidades, incentivando as mulheres, sim, a saírem candidatas, mas que elas tomem uma posição, de fato, para que elas possam buscar condições para as suas candidaturas. Uhum. Nós tivemos, no Brasil, 18.244 candidatas que não não um voto sequer. Nem elas votaram nelas mesmas. Nem elas votaram. Ou seja, fica muito claro que é esse tipo de prática que acontece, né, deputada? É muito evidente. E, vereadora Áurea Carolina, que tipos de ações a gente poderia fazer, executar, pensar para que mais mulheres participem, pelo menos, do processo eleitoral? Precisa criar espaços auto-organizados de mulheres para fortalecimento dessa participação. Existe, por exemplo, uma movimentação chamada Partida, que convoca mulheres lutadoras, feministas, para refletirmos juntas sobre a construção desse poder democrático que vai para além das instituições políticas, né? Isso que a Rosângela chama atenção também, ocupar todos os espaços de poder, de visibilidade, de tomada de decisão. A Partida é um espaço aberto de acolhimento para que mulheres que se identifiquem com a perspectiva feminista de construção da sociedade possam trazer as suas
história de vida e também juntas pensarmos em como avançar nesse sentido. Existem as lutas populares, os movimentos sociais, as associações de bairro, nas igrejas, cada vez mais as mulheres têm se organizado, o que é um grande avanço, e por aí vai, né? No espaço de trabalho, não há lugar que não possa ser ocupado pelas mulheres e onde a gente não possa construir uma resistência específica, né? Essa auto-organização das mulheres é muito importante, para além dos espaços mistos compartilhados com os homens, porque entre nós mulheres nós podemos conversar com mais segurança, com mais abertura, com mais tranquilidade sobre questões sensíveis e violências que nós sofremos, e daí pensar também em como nós vamos resistir de formas diferentes. Eu acho que outra questão é que a gente precisa compartilhar com mais mulheres esse entendimento de que nós temos condição e capacidade de ocupar esses espaços e que a desqualificação que existe na mídia convencional, que a gente escuta por aí, e que às vezes até uma pessoa da família, uma pessoa da vizinhança repete, né? Ah, será que isso é coisa para você mesmo? Política não é feita para mulher, né? A gente ainda escuta muito isso. A gente precisa, então, ir quebrando e conversar sinceramente com as pessoas, né? Esse trabalho que a Rosângela menciona de circular pelo Estado, de trazer as mulheres, convidá-las para a reflexão, é muito importante nesse momento em que o debate público muitas vezes é interditado e que muitas informações falsas ou deturpadas circulam. A gente precisa construir com os nossos saberes, que são complexos, que são riquíssimos, esse outro lugar, essa outra política que é uma política de inclusão, de respeito, uma política em que não há dominação, uma política em que todo mundo pode ter um espaço de vida plena. Deputada, vereadora, queria aproveitar para fazer uma pergunta para as duas a respeito do processo parlamentar. Vereadora Áurea, quando você está elaborando uma proposta que vai tratar de alguma coisa relacionada a temas que são atinentes às mulheres, em que a noção de ser mulher pesa bastante para se ter uma perspectiva de criar uma política pública, etc. Essas propostas são tratadas de uma maneira menor ou são escanteadas, por exemplo, por termos uma minoria de mulheres dentro do parlamento? Eu vejo que sim, assim, é difícil para um homem que não tem uma construção, uma perspectiva de igualdade de gênero, compreender e defender essas lutas, né? Geralmente somos nós mulheres que apresentamos proposições de enfrentamento à violência machista, de mudanças no mundo do trabalho, em relação à educação infantil, em relação à mobilidade urbana, moradia, com essa sensibilidade sobre as necessidades específicas que nós temos. Então, é por isso que é muito importante, tanto a presença de mulheres, pessoas negras, indígenas, pessoas LGBTs, esses grupos sociais que têm suas especificidades, precisam estar nos espaços de decisão para trazerem as suas histórias de vida e também, a partir das suas vivências, conseguirem determinar quais seriam os melhores caminhos, né? Não existe democracia sem a participação das pessoas afetadas pelas decisões públicas. Então, se uma decisão afeta o corpo de uma mulher, a vida de uma mulher, essa mulher precisa ter condição de construir a decisão também. Por isso que não há substituição possível. Os homens podem ser aliados e nós lutamos para que eles sejam mesmo cada vez mais parceiros, mas é indispensável que nós mulheres estejamos lá. E nós somos a maioria da população e, como foi apresentado no início do programa, nós temos uma subrepresentação vexatória, injustificada. Nós estamos no Brasil nas posições mais atrasadas em relação à América Latina e ao mundo todo. A gente precisa mudar isso e, para isso, a gente tem que encorajar mais mulheres a estarem na política. Deputada Rosângela Reis, também na Assembleia Legislativa há uma dificuldade na apresentação de pautas relacionadas ao mundo feminino? Shirley, às vezes fala, isso é coisa de mulher, né? Já começa daí. Diminuindo a importância de uma pauta tão relevante para a maioria da sociedade brasileira. Né? Talvez dê importância quando vira noticiário, né? Os casos de feminicídio, aí sim ganha um pouco mais de ibope e adesão. Mas fora isso... Isso mesmo. E nós temos exemplo disso, que foi a PEC 16, que foi circulada
há 2 anos praticamente, na Assembleia Legislativa, discutida, para que possamos incluir pelo menos uma mulher na mesa diretora da Assembleia Legislativa, e essa PEC ela não foi aprovada. Ela foi discutida amplamente com as mulheres, foi sugestão das mulheres. A gente sabe que uma representação seria de fundamental importância e se nós formos esperar esse jogo da competitividade daqui a 50 anos, teríamos ainda dificuldades de poder ter a representação de uma mulher na mesa diretora da Assembleia, e esse projeto não foi votado. E um outro agora, que está na pauta da Assembleia Legislativa, é o projeto de resolução 49 de 2017, que ele estabelece que a Comissão Extraordinária das Mulheres se torne permanente. Essa comissão ela não vai ser só apenas um espaço de mobilização, mas ela vai ter um espaço de discussão na agenda das mulheres que está para ser aprovado. Então, é um trabalho que tem que ser feito com um esforço enorme para que possamos conseguir aprovar essa pauta na Assembleia. Uhum. Temos mais 1 minuto para cada uma aqui das nossas entrevistadas. Então, vereadora Áurea Carolina, queria que nesse tempo, em 1 minutinho, a senhora pudesse dizer para aquelas mulheres que estão nos ouvindo, que muitas vezes se sentem distantes da participação política, qual é o caminho, o que se deve fazer, como se começa a ocupar esse espaço da política? A gente precisa se juntar com outras mulheres, e não importa como, porque tem uma canção feminista muito linda que diz assim: companheira, me ajude que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. E esse é o sentido, né? A nossa luta é coletiva, a gente não pode ficar na solidão individual. Muitas coisas que nós passamos, geralmente, são experiências compartilhadas por várias mulheres. E foi assim que a gente identificou o fenômeno da violência machista, assim que a gente entende que o estupro nunca é culpa da vítima, assim que a gente entende que o fato de ganhar um salário menor não é porque eu sou menos capaz, é porque existe uma estrutura machista na sociedade, racista também, que leva a essa situação. E assim também que nós temos uma política que hoje não nos representa, porque existe ainda esse imaginário de que a política não é feita para nós. Então, a minha dica é lutar juntas, e hoje, 8 de março, nós estaremos nas ruas, num ato muito lindo, unificado na Praça 7, no final da tarde, e teremos atividades pela cidade inteira, né? Contra os retrocessos, contra o golpe, pela vida de todas nós. Muito bem. Deputada, também mais 1 minutinho para a senhora, para tentar, de alguma maneira, inspirar mulheres que pretendem, que precisam participar da nossa política. Olha, Guilherme, reconhecidamente já por todos nós o trabalho que a mulher desempenha, as mulheres desempenham na sociedade. E elas participam dos conselhos municipais, têm participado das associações, das instituições e de igrejas. É importante que você, mulher, tenha coragem, tenha foco, objetivo e busque um planejamento. Faça um planejamento de trabalho, o que você quer em 2018 agora, o que você quer em 2020, e é uma candidatura a vereadora que você se planeje para ela, não deixe de se colocar o nome na hora de uma campanha, porque a campanha não se faz no momento das eleições, do processo eleitoral, e dizer a você que, para nós mulheres, nós só vamos ter uma democracia de fato se nós tivermos igualdade entre homens e mulheres. Aí nós vamos ter a consolidação da democracia. E é importante que você participe. É um espaço que está aberto, tem espaço para que você concorra, mas é importante que você se posicione e abrace a causa para que nós possamos defender a saúde da mulher, a educação dos nossos filhos, podermos trabalhar maiores espaços de representatividade, defender a mulher do campo e defendermos, sim,
melhorias de qualidade de vida para todos nós. Que Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês.